Sejam todos bem-vindos ao canal Advogado Completo. Meu nome é Ravi Savaia e meu objetivo aqui é cooperar e colaborar com os estudantes de Direito. Eu estou comentando artigo por artigo do Código Penal brasileiro e hoje eu vou comentar sobre o artigo 5º. No artigo 4º anterior, eu comentei sobre a aplicação da lei penal no tempo. O artigo 5º vai falar sobre a aplicação da lei penal no espaço, o princípio da territorialidade. Vamos lá ao caput. Aplica-se a lei penal, aplica-se a lei brasileira sem prejuízos de convenções, tratados e regras do direito internacional ao crime cometido no território nacional. Eu acho que o primeiro conceito que a gente tem que ter é sobre o território. O que é esse território nacional? Então, pessoal, é o nosso solo, nosso subsolo, o espaço aéreo correspondente, o espaço marítimo correspondente. Isso é feito através de um cálculo que se baseia no nosso litoral, na nossa orla, e uma medida de 30 milhas náuticas. Esse é o nosso espaço territorial correspondente, tá, pessoal? O que versa o princípio da territorialidade? Crimes praticados nesse espaço delimitado, aplica-se a lei penal do Brasil. Isso significa soberania do Estado, aplicação da nossa lei, né? A lei penal no espaço. Crimes cometidos no Brasil, no espaço aéreo correspondente, no espaço marítimo correspondente, no nosso território nacional, aplica-se a lei brasileira, a lei penal brasileira. Esse é o princípio da territorialidade, tá bom? Lá no artigo 7º, a gente vai falar sobre extraterritorialidade, mas hoje aqui é a aplicação da lei penal no espaço, princípio da territorialidade. Mas aqui nesse caput, fala assim, sem prejuízos de convenções, tratados e regras de direito internacionais. O que significa isso? Porque o Brasil, ele é associado a tratar a convenções, como a Convenção de Viena, né? e outros tratados que o Brasil faz parte. Então não pode ter, existe algumas exceções que o Brasil tem que fazer, porque ele tem uma parceria, não é parceria, ele faz parte dessas convenções, destes tratados e dessas regras internacionais. Eu vou dar o exemplo aqui da imunidade, tá? Um diplomata vem para o Brasil de outro país e comete um crime, ele pode ser expulso do Brasil, mas ele não vai ser, como é que fala, a tutela desse crime não vai ser aplicada à lei do Brasil, ele vai voltar para o país dele, tanto esse diplomata como é extensivo aos familiares dele também, tá? Eu vou dar o exemplo aqui de um diplomata da Pérsia que veio para o Brasil e ele teve um problema com menores de idade. Ele foi expulso do Brasil e aplicou a lei lá da Pérsia. Ele não respondeu aqui no Brasil. Assim como parlamentares também, que têm imunidade, tá bom, pessoal? Então, isso mostra que o princípio da territorialidade, que é o que o Brasil adota, ele não é absoluto. Por isso que fala que esse princípio é, como é que fala? Temperado, né? Temperada, né? Por quê? Porque existem exceções, né? Como eu citei o exemplo das imunidades, dos tratados, as convenções de Viena, existem exceções. Mas vamos para o parágrafo 1, que fala sobre o território por extensão, tá? O que fala o parágrafo 1 do artigo 5º? Para efeitos penais, como extensão do território nacional, as embarcações e aeronaves brasileiras de natureza pública ou a serviço do governo brasileiro, onde quer que se encontrem. Vamos até aí, depois eu continuo lendo. O que significa isso, pessoal? Que tanto um avião da Força Aérea Brasileira ou um navio da Marinha, que são
aeronaves e embarcações públicas são extensões do território nacional. Então, onde quer que se encontre no mundo, são extensões do território nacional e aplica-se a lei do Brasil. Vou dar um exemplo. Um avião da Força Aérea pousa lá em Tóquio e acontece um crime lá. Qual que é a lei que vai, qual a jurisdição de lei que vai ser aplicada? A lei do Brasil. Por quê? No parágrafo 1, isso é lei. Parágrafo 1, embarcações, aeronaves públicas, aplica-se a lei brasileira porque essas embarcações públicas são extensões do território nacional. É território nacional também, tá bom? Aí continua aqui o mesmo artigo. Bem como as aeronaves e embarcações brasileiras mercantes ou de propriedades privadas que se achem respectivamente no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Antes disso, eu quero fazer uma observação. Aqui nesse parágrafo fala-se também que se um avião que não seja público ou uma embarcação que não seja pública tiver a serviço do Brasil, aplica-se a lei do Brasil também, tá? Tinha uma época, por exemplo, que o Fernando Henrique Cardoso, ele alugava um avião da TAM. Então, nessa época, esse avião da TAM era a extensão do território nacional, porque estava a serviço do governo, a serviço do Estado. Outro exemplo é a pandemia. Na época da pandemia, os aeroportos ficaram congelados. Teve aeroporto que fechou em diversos lugares do planeta. E tinha brasileiros lá que queriam voltar para o Brasil. O Brasil, como não tinha uma quantidade suficiente de aeronaves, ele alugou algumas aeronaves para buscar esses brasileiros em missões. Essas aeronaves alugadas ou em leasing ou fretadas são extensões do território brasileiro. Quando estiver a serviço do governo brasileiro ou do Estado, é extensão do território brasileiro e aplica-se a lei do Brasil, tá? Continuando aqui a nossa leitura do parágrafo 1. No espaço... navios mercantes ou de propriedade privada que se achem, respectivamente, no espaço aéreo correspondente ou em alto mar. Essa segunda parte do artigo significa que onde não houver soberania de qualquer país, como é o caso do alto mar, e o espaço aéreo a ele correspondente, se houver uma infração penal a bordo de uma aeronave ou embarcação mercante ou de propriedade privada, rege o princípio da bandeira. Esse é o livro do Greco, tá, pessoal? Que eu recomendo, é o curso de Direito Penal do Greco. O que é o princípio da bandeira? Se o navio está lá no alto mar, onde não existe a soberania de outro país, não existe, que alguns doutrinadores chamam de terra de ninguém, rege o princípio da bandeira. Se acontecer um crime lá no alto mar, tiver a bandeira do Brasil, vai ser a lei penal do Brasil. O artigo 5º tem 2 parágrafos, parágrafo 1 e parágrafo 2. Agora eu vou ler o parágrafo 2. O parágrafo 2 do artigo 5º do Código Penal determinou também a aplicação da lei brasileira aos crimes praticados a bordo de aeronaves ou embarcações estrangeiras de propriedade privadas, achando-se as aeronaves em pouso no território nacional. Então, o que o parágrafo 2 está falando aqui na descrição do Greco? Que se uma aeronave estrangeira de propriedade privada estiver aqui no Brasil, vai aplicar a lei do Brasil. Ou um navio, ele atraca ali no Porto de Santos e faz um cassino. Aí ele é interditado, qual lei que vai aplicar? É um navio de propriedade privada, que fez um cassino, um comércio ali. A lei brasileira. Mas é importante lembrar, pessoal, do princípio da reciprocidade. Se um avião ou uma embarcação dos Estados Unidos estiver aqui no Brasil e acontecer um crime, não vai ser a lei brasileira que vai ser aplicada, vai ser a lei americana. Por quê? Porque é o mesmo raciocínio nosso. As nossas aeronaves públicas e embarcações públicas, aonde quer que esteja, aplica-se a lei brasileira. É o princípio da reciprocidade. Aeronaves, eu estou citando os Estados Unidos como exemplo, aeronaves americanas
públicas aonde quer que esteja, rege a lei dos Estados Unidos, a lei americana. É o princípio da reciprocidade. E em alto mar, rege a lei da bandeira, tá, pessoal? Tem que ter a bandeira, vai ter a bandeira do Brasil lá nos navios, nas embarcações mercantes, né? Se for de propriedade privada. Então é isso, pessoal. Por que esse artigo é muito importante para entender a validade da lei penal, os conflitos da lei penal no espaço, o objetivo de apurar as fronteiras de atuação da lei penal no espaço, o conceito. Se tiver alguma dúvida, coloca aqui nos comentários, tá? No próximo vídeo a gente vai falar sobre o artigo 6, que é o lugar do crime, que é o princípio da ubiquidade, a teoria mista. E no vídeo subsequente será o artigo 7, que é o princípio da extraterritorialidade, que é crimes cometidos fora do Brasil. Tá bom? Vamos ficar por aqui. Muito obrigado. Até o próximo vídeo.